fala que o nome de Jesus é como mel, é doce como mel. Vamos cantar esse nome doce. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Sua luz sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
Amém, amém, irmãos. Pode se assentar, por favor. Bom, nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria compartilhar com vocês o testemunho do pé amputado. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui ficaram sabendo, né, que o meu pai passou por um processo muito semelhante a que o pastor Alain passou, né? Ele teve que amputar uma parte do pé devido a algumas complicações. E foi um tempo onde a família toda ficou bem angustiada, porque falando no sentido financeiro, principalmente, naquele momento, porque ele era o único que trabalhava e, enfim, era a renda da família naquele momento, né? Então, foi uma surpresa muito grande para todos nós e foi um tempo de bastante aflição, assim, da família, preocupação, né? Como já foi usada essas palavras hoje pela manhã, ficamos ansiosos para saber qual seria o desfecho, né, da história, né, naquele momento, nessas circunstâncias. E quis o Senhor, aprove ao Senhor, né, que semana retrasada, no final da semana retrasada, meu pai recebe uma carta, né, do INSS falando que ele estaria aposentado, que ele não precisaria mais, né, trabalhar. Então isso foi um alívio muito grande para nós, né? E eu quero deixar um versículo com vocês. Já é um versículo famoso, que diz assim, 1 Tiago, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, eu tenho certeza que alguma área da sua vida você tem passado por provações. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que assim como aconteceu na minha vida, né, tem acontecido na vida da minha família, que isso possa produzir na sua vida e na minha vida a confiança no lugar e na pessoa correta que é em Cristo Jesus. E isso se aplica, né, na parte financeira, espiritual, emocional, física da sua vida e na vida da sua família. Então, nós temos um movimento, né, de agradecer pelas mínimas coisas. E eu queria te fazer essa pergunta, se você nessa semana agradeceu pelo simples que você tem, por poder caminhar, por poder ficar em pé, por poder enxergar, por poder, né? Eu fico lembrando da Nicole e vejo que todos nós aqui praticamente temos condições de ter movimentos finos, né? Ter condições de pegar uma coisa pequenininha com habilidade. E tem gente que não tem mais essa condição. Você é grato por isso? Ou nós só somos gratos pela coisa grande que acontece? Então, que essa seja uma palavra de encorajamento para a sua vida, que você se atente aos movimentos finos que você tem e que você não percebe, mas são dádivas e bênçãos e graça de Jesus na sua e na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer e depois vir com alegria e entregar tudo que é dele, porque ele tem nos dado todas as coisas. Pai, te damos graças, glórias, toda honra a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e aquele que nos sustenta
em todos os detalhes, desde o detalhe maior até o detalhe mais singelo e pequeno. Mas tudo é graça, bênção e misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Senhor, obrigado pelos momentos de aflições. Obrigado pelos momentos onde a nossa fé é provada. Obrigado, Senhor, pelo deserto. Obrigado, Senhor, pelo silêncio do Senhor e uma resposta que esperamos. Obrigado, Senhor Jesus, porque tudo isso produz em nós algo misterioso dentro de nós e faz com que possamos crer em Cristo Jesus, o soberano em qualquer situação. Senhor, então, derrame sobre nós essa visão celestial de que na eternidade não teremos nenhum problema disso. E que nesse tempo aqui nessa terra vai ser passageiro. E o Senhor às vezes vai nos pedir paciência. Então que louvores, glórias seja dado a Ti, que nunca sai do controle. E que isso seja certeza para o meu coração, para o coração dos meus irmãos, para que possamos perseverar na caminhada e concluí-la para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, se alguns irmãos precisam de mais paciência hoje, que recebam essa paciência, cheia de fé, naquele que nunca tarda, no Senhor do tempo, como nós vimos sexta-feira. Em nome de Jesus, amém. Tu és a força.
Frank falava ali, sobre essa experiência que o Frank pai teve, né? Aí me deu uma vontade muito grande de orar por todos nós, quanto à enfermidade física, para Deus curar muitas pessoas do nosso meio e restaurar muitas pessoas. Por exemplo, a Adriane do Osmar, ela está internada com um problema muito sério de circulação. E se o Senhor Deus não colocar a mão, ela vai perder uma perna, ou as duas. E é perigoso acontecer de ela ficar sem uma perna ou sem duas, por causa de circulação. E aí, eu conversando com o Evandro agora mesmo sobre isso, ele tem acompanhado bem de perto. O perigo da morte é uma bênção. Como eu pensei que seria bom se eu tivesse ido para o céu nessa última internação que eu tive. Vontade eu tinha, até conversei com Deus sobre isso, né? Estava alegre, estava até feliz. Falei, nossa, está chegando o tempo. Fiquei assim, todo excited, todo alegre, né? Mas não foi dessa vez, infelizmente. Estou por aqui ainda e vamos continuar na luta. Então, mas é muito ruim quando a gente tem uma enfermidade que atrapalha a gente, como tudo que ele falou aqui eu tenho, tudo. Mobilidade, visão, eu sou muito fraco. E interessante que, acidentalmente, né, Arlete? Aconteceu agora, eu fui pôr um envelope ali naquele lugarzinho, eu não acho o lugar. Entendeu? É até engraçado, pensa que eu estou brincando e estava moleza, não é. Para abotoar um botão aqui, é difícil, eu tenho que pedir a Nilce para calçar a minha botinha por causa do meu tendão de Aquiles que arrebentou. Eu não dou conta sozinho, não dou conta nem de tirar o velcro sozinho. Não é moleza. Mas a vida continua e a alegria do Senhor é a nossa força. Entristecidos, mas sempre alegres. Isso não impede a gente viver super alegre. Eu sou uma pessoa extremamente alegre. Estou feliz, vai chegar o meu tempo. E quando chegar lá no céu, eu vou ter 2 pés, eu costumo dizer, né? Para quem já jogou bola, como eu. Nem a unha vai ter aquele caruncho de quem joga bola. Quem joga bola para valer, sempre jogou, tem a unha meio podre. Não é? Tem mulher que tem unha podre também, só que disfarça mais que passa esmalte, né? Homem passar esmalte vai ser ruim. Mas tudo que o Frank falou eu tenho. Eu vivo isso hoje. Não é? Mas graças a Deus eu tenho pedido um espírito inabalável e uma mente boa. Sem entrar em depressão, ficar triste, resmungando, achando ruim. Não, tá bom demais. Mas nós vamos orar. Quem sabe o Senhor Espírito Santo quer tocar a partir da Adriane e muitos de nós aqui e nos curar. Vamos fazer assim? Então, todas aquelas pessoas que estão aqui, que precisam e desejam uma cura física e desejam também representar alguém, você fique de pé onde você está que nós vamos orar. Então, está vendo? Tem muita gente doente. Não precisa ter vergonha não, viu, irmão? Tem muita gente que tem vergonha de ficar doente, aí fica dando desculpa. Não, eu estou mancando assim, mas... Não, fala o que é. Ué. Não, meu tendão de Aquiles não vai recuperar-se. E eu não vou operar. Pronto. Vou mancar o resto da vida, igual Jacó, igual Saulinho, igual Laércio, igual a Márcia, igual a Adriane. Quem mais que manca aqui? Só para falar disso. Em que você é pitimbado? Está com vergonha de expor? Não tenha vergonha. Você é doente, aí. Agora, se Jesus quiser curar, Ele vai curar. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, visita-nos a partir da nossa querida irmã Adriane, lá no hospital.
que está com essas veias das pernas muitíssimo debilitadas a ponto de praticamente não ser recuperada nas veias. Nem cirurgia dará conta disso. Mas o teu espírito, quando ele sopra e desce com o óleo e põe o teu fogo, tudo é renovado. Se esta for a tua vontade, a partir da Adriane, do Osmar, cura completamente, passando por cada um de nós que está aqui, pedindo cura, ou representando alguém que precisa de cura. Nós confiamos em Ti e aguardamos o Teu milagre, como o Senhor fez na vida da Arlete, nossa irmã que está aqui hoje. Inclusive me ajudou numa debilidade que eu tenho. Bendito seja o Teu glorioso nome. Nós Te daremos glória e Te adoraremos na saúde, na doença, na morte, na vida. Somente ao Senhor adoraremos, porque não dependemos de cura, nem de bem-estar, de modo algum. Nós queremos a Tua pessoa conosco e em nós. Obrigado. Eu oro agradecido com a minha igreja, com a nossa igreja aqui. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar. Saulinho. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor? Jefferson, por favor. Essa semana, acho que todos aqui, ou se não a grande maioria, acompanhou conosco o que aconteceu aqui, ó. Descendo no nosso precioso complexo que nós temos aqui, vide, bem lá embaixo, Jocum, mas no meio, o Espaço Cultural Lona do Cerrado. No domingo passado, às 5 horas da tarde, um grupo de ladrões entraram ali, cerraram a janela e levaram praticamente tudo que tinha lá dentro, inclusive as torneiras, a lona, panelas, pratos, todas as mesas e cadeiras, tatames, a carretinha, o motor da piscina, tudo. A minha esposa, como é de costume, foi lá segunda-feira organizar, limpar, dar comida para o cachorro, que lá tinha um cachorro, lá tem um cachorro. E aí ela viu. E isso foi um momento muito intenso para nós da Jocum, para minha casa e, claro, para a igreja também, que sentiu conosco, né, esse roubo, né? E desde o momento, era segunda tarde, eu estava na clínica na hora, aí entre um paciente e outro, o Bruno, que trabalha lá comigo, sinalizou o que tinha acontecido. Isso, humanamente falando, é desgastante, irmãos, é triste, baqueia. Eu fiquei tão baqueado que eu precisei de ir embora para casa, para dar uma assistência de Ana, enfim, e o desfecho de todo o processo na hora, né? Mas acima disso, desde o primeiro momento, eu posso falar por mim e pela minha esposa, porque eu conheço o coração dela, a gente fala sobre isso. O nosso intuito foi: Senhor, nós queremos Te ouvir. O Senhor não está indiferente a nada disso. O Senhor não estava dormindo 5 horas da tarde no domingo, cochilando assim, e foi pego de surpresa. E chegou lá e já não tinha nada, e não tinha como Deus sair correndo atrás dos ladrões. Não foi isso, irmãos. Não é assim que funciona. Naturalmente, na nossa humanidade, nós vamos tendo bons desafios para alcançar o que Deus tem. Mas esse bom desafio, ele é superado pela oração, porque na oração a gente começa a alcançar, não por nós, não porque a gente vai dar chave de braço em Deus, mas porque nós nos colocamos num lugar, como a Bíblia diz, num lugar
Porque a oração, como nós meditamos hoje cedo, é um lugar onde a gente existe com o Senhor e falamos e Ele nos ouve e fala conosco. E Deus começa a falar, Deus começa a acalmar o nosso coração, um senso de segurança, porque o próprio senso de insegurança nos invade, começa a vir. Fomos seguindo os dias, quis o Senhor, mostrar onde as coisas estavam. Polícia foi acionada, televisão, vocês acompanharam isso aí. Mas foi tão curioso, quem achou foi o Ivo. Enfim, depois você pede para ele te conta a história, como. Bom, ainda estamos no processo, algumas coisas chegaram, outras não, enfim. Mas onde eu quero meditar com você, preparando o nosso coração para a ceia, com tudo que aconteceu. Como humanos, irmãos, nós ficamos tristes, afetados, nós nos desgastamos com certas circunstâncias, mesmo com fé, né, Mariana? É isso. E o que eu vou contar aqui agora, fala um pouco sobre isso. Se eu não estou enganado, foi quarta noite, nada ainda tinha sido achado, cheguei em casa à noite, normalmente eu que faço janta lá em casa, fui chegando assim, e foi tão curioso, porque eu gosto muito de cozinhar, mas naquele dia eu estava tão triste, estava ruim, mesmo com a fé inabalada no Senhor, sabendo que Ele estava comigo, mas eu estava triste. Foi tão intenso que eu e a Diana temos uma boa sintonia, graças a Deus, como casal, mas essa intensidade acabou naturalmente fazendo com que poucas palavras pudessem ser ditas, porque a alma estava mexida, né? E aí era uma noite que estava sem muito barulho lá em casa, os meninos com toda a sua infância intensa vivendo isso. E de repente, irmãos, nós somos surpreendidos, a minha casa, com uma família que chegou lá na porta com uma janta para nós. Essa família não perguntou se eu precisava. Essa família simplesmente entendeu que o reino de Deus, em muitas circunstâncias, ele está para além de perguntar para o outro se o outro precisa. Ele simplesmente vai e serve. Ele alcança, sem uma pergunta, com uma resposta pronta. Eu fiquei tão constrangido positivamente. Minha alma se alegrou tanto, que eu até fui tomar um vinho lá na hora, tanto que eu fiquei alegre. Que sabor maravilhoso, que mesa, que alegria, que gozo no espírito. E Deus falando ao meu coração, e ainda mais, irmãos, você vai entender talvez o que eu vou falar. No lugar de servir tanto aos outros, como é próprio da liderança, do pastoreio, que é o lugar que eu me ocupo hoje, eu confesso a você que eu estou bem desacostumado a ser surpreendido com o outro me servindo. Eu estou totalmente desacostumado. Por isso eu fico meio constrangido. Mas foi libertador. Libertador. E na hora eu lembrei da ceia. E um texto me veio. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O contexto dessa história: Jesus estava com seus discípulos, preparando para executar sua missão como o Cristo. E eles estavam tão ocupados falando de quem seria, ou quem sentaria, ou se assentaria à direita ou à esquerda, e se ocupando, obrigado, Giovanni, e se ocupando, obrigado, de uma tentativa humana de ganhar, de reter, de conquistar.
E Jesus, então, com toda a sua paciência, o seu amor, chama esses discípulos. Leia lá depois, Marcos capítulo 10. E mais uma vez, ele começa a traduzir o que é o reino de Deus. E como um bom professor, com muita didática, ele vai usando uma comparação com os governantes daquela era, levando a cognição, a mente desses discípulos a alcançar o que é o reino de Deus. E aí ele então fecha com essas palavras. Pode projetar, por favor? Evangelho de Marcos, capítulos 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, ou nem mesmo o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No outro dia, voltar à história de quarta, foi quando se descobriu e a Diana foi lá. Os meninos foram, o pessoal da base, foi quando eu mandei o vídeo. Tal. Diana chegou lá, tinha crianças e uma adolescente dentro da casa. Porque o criminoso, na hora que foi abordado, ele saiu correndo. Ele fugiu pelos policiais. E aí a Diana contando, irmãos, de como ela se compadeceu daquilo ali. Viu as coisas do circo, viu as coisas, enfim, todos os objetos roubados. Mas na verdade, o olhar dela ali naquele momento foi para além do roubo. O roubo parece até que virou um detalhe. E ela começou a perceber as crianças, e a adolescente, e aquela casa. E de repente chegou a mulher, uma adulta, que se apresentou como a esposa, enfim. E a Diana, conversando ali, ela se sentiu impelida a orar pela mulher. Orar. Porque ela viu aquela realidade, ela pensou, como é que eu posso servir isso aqui agora? Orando pelo ladrão, você serve. Eu estou usando o exemplo da minha esposa, irmãos, não é porque ela é melhor do que absolutamente ninguém aqui. É só para que seja uma ilustração para nós do que é o reino de Deus, do que é a mesa. Porque ele veio, e quando ele foi, ele disse a mim e a você a partir da palavra dele: fazei esse momento em memória de mim. Toda vez que você comer do pão e beber do cálice, lembre-se que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, no reino de Deus, se você não serve, não serve. Não serve. Eu vou repetir. No reino de Deus, se você não está disponível para ter a sua vida como um ato de servir, mesmo sem perguntar para o outro se ele precisa, você já é a resposta antes da pergunta. Se no reino de Deus você não está disponível para isso, então não serve para o reino. Serve para você simpatizar, acompanhar de longe, viver uma religião, talvez sirva. Mas para o reino de Deus, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Quero convidar à frente os meus amigos pastores preciosos, pastor Alain, pastor Evandro, pastor Marcos, pastor Frank. Por favor, venham à frente. Pastor Marcelo. Quero convidar também nossos parceiros pastorais, pastor Alexandre, pastor Augusto Bonde. Presbíteros preciosos, um presbítero aniversariante hoje, Saulo Rezende, por favor. Sirlei, por favor. Serve também. Querido Salviano, venha também, por favor. Venha. E nós vamos servir vocês, irmãos. Temos aqui à frente
a expressão pastoral da igreja, que são os primeiros a viver isso aqui. É a nossa responsabilidade. Não existe pastorado sem uma atitude de servir. E nisso nós acreditamos. Nós somos uníssonos nesse entendimento. O Éder está viajando, por isso que ele não está aqui. Mas os 7 têm esse mesmo entendimento. Na nossa diversidade de personalidade, nós temos muitas questões em comum, todas elas dentro da palavra de Deus. E uma é essa. Posso afirmar também, conhecendo o pouco que eu conheço, o Alexandre, que tem esse coração, o Bonde, os nossos irmãos aqui, presbíteros representando liderança, o Saulo, que é meu pai, o Sirlei, o Salviano, que junto com a Aline lideram os ajudadores. Servir, irmão, servir. E nós vamos servir vocês. Você vai ficar aí sentadinho, cada um vai pegar uma bandeja, seja do cálice, seja do pão, e nós vamos até você, servindo você. E que você, preste atenção, para a gente executar o servir agora. Quando pegar do pão e pegar do cálice, que você resgate essa memória na sua vida do que o Senhor fez por você e se comprometa no reino de Deus a estar disponível e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que a minha vida seja uma expressão como dessa mesa que traduz o teu senhorio. O Senhor que se fez homem e habitou entre nós e serviu a sua vida para nos tirar do inferno e nos colocar no reino do seu amor. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que privilégio estar aqui nessa mesa, Senhor. Essa mesa do Senhor, não nossa. A mesa que nos convida a viver o reino de Deus como uma memória resgatada que o Senhor nos ensinou na tua palavra. Como a gente aprendeu sexta-feira de novo, a primícia, primeiro domingo do mês, como uma expressão de primícia, de resposta ao Senhor. E agora nós queremos, ao comer do pão e beber do cálice, lembrarmos o seu sacrifício, lembrarmos a pessoa de Cristo, agradecermos de todo o coração o valor desse sacrifício nas nossas vidas e nos colocar disponíveis ao Senhor, colocando as nossas vidas como essa oferta que vai e serve aonde o Senhor nos levar. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Alissa, podemos ter uma música? Por favor. Vamos lá, irmãos. Podem pegar ali uma bandeja, por favor. Faz de mim vaso novo, com coração novo,
vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte. Tu estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte. Tu estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Trono pra te adorar, Senhor. Cante. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te pra te adorar, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados,
pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Crianças queridas, chegou a hora. Por favor, as crianças, os professores podem se dirigir ao Ministério Infantil. Obrigado, Alissa e Jefferson. É isso aí, irmãos, nós estamos investindo nesse novo formato de ceia antes da palavra. Tá bom aí com vocês? Todo mundo aprova aí? Tá aprovado, irmãos? O objetivo é a gente aproveitar as crianças aqui e não ter como nós... Ô, Sofiano, eu vou pedir só para você deixar ali por enquanto, que eu vou fazer uma dinâmica diferente. Pode deixar ali mesmo, obrigado. O objetivo é nós não termos a necessidade do retorno delas para cear conosco, tá bom? Rapidamente, alguns avisos, e aí a gente já vai passar para a palavra. Segunda-feira, amanhã, primeira segunda-feira do mês, nós teremos um tempo aqui, se Jesus não voltar antes, porque se ele voltar, maravilhoso, nós vamos. Mas caso ele não volte, até amanhã, 5 horas da manhã, eu, e tenho certeza que meus amigos pastores e irmãos e irmãs estarão aqui às 5 horas da manhã, como uma primícia ao Senhor, buscando Ele. Esse é o MMO, madrugada, mesa e oração, das 5 às 7. Eu tenho falado aqui, só quero reiterar esse aviso, né? Pensando um pouco de como eu e você, nas nossas rotinas, não medimos esforços quando a madrugada pode nos promover, nos servir, seja para entregar um projeto, para viajar e chegar na hora, seja para maratonar uma série, nós não medimos esforços. Será que você vai medir esforço para vir à casa do Senhor e poder orar? Imagino e sei que alguns irmãos vão ter desafios práticos que o impossibilitam, mas eu acredito que a grande maioria não. Então fica o convite, vamos terminar com outro café com Jesus maravilhoso, pãozinho, pão de queijo assado na hora, ovos mexidos, leite, café, com certeza bonde, por que não? Vai ter amanhã, básico assim, básico mesmo. E aí você vai com o espírito fortalecido, com um panduzinho cheio, encarar a sua segunda-feira. Amém, irmãos? Amém. Só mais um detalhe, hoje nós tivemos nosso primeiro café com Jesus. Foi bênção na sua vida, irmão? Sim? Então, todo primeiro domingo do mês, às 9 horas da manhã em ponto, nós vamos ter esse tempo ali, naquele lugar, explorando a nossa varanda, chegadas, né? O pessoal já pega, já vem para cá, bate um papo, né? A gente está ajustando. Os nossos irmãos ajudadores chegaram aqui 7h30 da manhã, para deixar tudo impecável, né? Glória a Deus pela vida deles. Nós vamos melhorando um pouco mais, e esse é o processo, né? Pode deixar que nós vamos dobrar a meta de café, viu? Nós vamos dobrar a meta, porque eu sei que o café preto acabou ali, mas tudo bem, irmãos. Aí você tomou chá, eu tomei chá, porque eu cheguei e já tinha acabado, está tudo bem, não tem crise, eu tomo chá, né? Ou não tomo nada, porque a comunhão, o estar uns com os outros é o que importa.
Nesse momento, antes de passar para o Marcos, eu quero apresentar de forma bem oficial os nossos ministérios. Por que apresentar de forma oficial, pastor? Eles existem, estão aí, mas talvez você não conhece, não reconhece o que existe na sua igreja de movimento, já que nós falamos de servir. E o que eu vou fazer aqui me conecta ao que nós acabamos de ministrar aqui. Então, preste atenção, vou chamar alguns nomes, não demore, suba e faça uma fila aqui, lateral, um do lado do outro, atrás de mim, tá bom? Então vamos lá, Cirlei, por favor, Aline Salviano, pastor Alain, pastor Marcelo, pastor Marcos, vamos lá, estou esquecendo aqui agora, Bruna, por favor, Rafaela, por favor, Lena, por favor, Vaneide, por favor, alguém chama lá na cozinha, Celismar e Ana Lúcia, por favor, Leila, se quiser chamar e vir, porque você também vem, por favor, Camila, por favor, Paulão, por favor, dá um pulinho aqui, eu sei que você está aí, mas deixa alguém com o dedo no botão aí, e vem do botão da mesa, hein, irmãos, presta atenção, olha só, vocês vão te falar, viu, não sai do espírito não, faz favor, né? Ok, Alissa, por favor, deixa eu ver, acho que dá. O Mariana, vem por favor, você vai entender aqui, pode vir por favor, eu acho que, Aline, por favor, rapidamente, rápido irmãos, Evandro, por favor, porque o Evandro tem que bater e voltar aqui, vai lá e depois ele tem que voltar, eu sei disso, isso, eu preciso que vocês cheguem à frente, irmãos, nós vamos ter que ter uma foto aqui depois, um momento. Então, olha só. Tá. Então, cadê o Ian? O Ian está aí, não? Tá. Não, vem você, William, vem você. William, por favor. Não, pode ser o William. Vem o William, por favor. Presta atenção, irmãos, isso aqui é só para a gente poder ver ter uma visão, tá? O que é a nossa igreja? Celismar, pode vir, por favor. Será que não cabe? Não. Espreme aqui, Salviano, vamos ter que dar um jeito de caber. Não, isso. Quando é marido e esposa, o marido fica atrás da esposa. Não tem problema não. Isso, chega para cá, por favor, só para a gente ter o visual bem claro. Celesmar, fica atrás da Leila aqui. Isso. Vaneide, fica atrás da Lena aqui, vai ter um porquê. Ele chama Celesmar Geraldo. Celesmar Geraldo, você respeita. Isso. Cadê a Rafaela? Está aí? Bruno está aí? Então, irmãos, preste atenção. Você sabia que na sua igreja existem 18 ministérios? 18. Vem, Ana Lúcia. Você demorou por quê? Era a panela que estava no fogo? Brincadeira, hein, mamãe? Eu te respeito. Benção, mamãe, vem. Benção. Preste atenção aqui. Eu vou entregar uma plaquinha para vocês, vocês seguram ela aqui, tá bom? Por favor. Vamos lá. Preste atenção. Isso, segura e mostra. Presta atenção. Segura e mostra. Isso, segura na frente. Isso. Vamos lá. Aqui. Não, Mariana tem que estar do seu lado, que senão ela vai representar outro. Aqui. Vai contemplando, irmãos. Deixa as coisas serem contempladas. Contemple, irmãos, um pouco da estrutura dessa igreja local que o Senhor nos deu. Preste atenção. Aqui, Marina, isso aqui, representando. Pastor Marcos. Aline Salviano. Vira para lá, isso, obrigado. Aqui, por favor, obrigado. Vai contemplando, irmãos, o que o Senhor nos deu. Tiago Roque, perdão. Rápido, Tiago Roque, cadê você? Eu te vi. Está lá no churrasco? Faltou ele. Cadê Tiago Roque? Foi embora? Então, Edmar, está aí? Vem, Edmar. Corre, Edmar. Eu sei que você joga bola, joga vôlei. Então, corre aí, Edmar. Vamos. Vem, Edmar. E aí sim, hein? Encaixa aí perto do William, aí do ladinho do William. Representa isso aqui, ó. Vai representar isso aqui. Eu vou falar o que é. Não. Segura o senhor aí, por favor. Rapidinho. Isso, por favor. Olha isso, irmãos. Isso tudo existe, tá?
Isso aqui tudo existe, funciona, está na ativa. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Vai representar o som para nós. Olha isso, irmãos. Olha isso aqui. Vou ler para você. Preste atenção. Sonoplastia. Pessoal que fica lá atrás, o Paulão não está se sentindo tão bem, por isso que ele não veio. Mas quem lidera é o Paulão. Lidera essa parte técnica e nos serve tão bem. Engenharia, que é a parte de construção, quem lidera é o Thiago, junto com o Alain. O Thiago Roque já não está aqui, deve ter tido algum problema, imagino. Administradores, eu chamei aqui dores, para a gente ter um ore aqui. Aprendi com o senhor esse negócio, né? De enfatizar aqui o que tem que ser enfatizado. Que quem administra financeiramente a vida é o pastor Alain, tá bom? Louvor, a Alissa nos dirige nisso. Cozinha, quem lidera geral é o Marcos, mas a dona Ana Luz está representando aqui, porque o Marcos está com outra plaquinha ali. Ministério Infantil, com o pastor Evandro. Lupa, que é essa iniciativa de discipulado das mulheres, com a Aline. Os facilitadores, que oram bastante para ocupar esse lugar e entender o que Deus tem. Quem lidera é a Alissa, a Mari está representando aqui. O GA, com o pastor Frank. Um novo ministério, irmãos, que Deus nos deu, que vai agraciar e agraciar os nossos olhos nessa percepção do belo, que são os decoradores, as irmãs e irmãos que também quiserem, que tem esse dom para poder compor a nossa igreja. Quem lidera é a Camila. Casais e famílias, com tia Leila e tia Celinha aqui. A VEM, quem lidera é o pastor Éder, ele está em Belo Horizonte, num acampamento lá do Clamor pelas Nações, mas tem aqui representado a Vaneide e a Lena, que representa a Vaneide, a VEM, propriamente dito, com os missionários, e a Lena com a Boutique Chique, que é vinculada à VEM. Os comunicadores, que é toda a parte, irmãos, de comunicação da VID, a partir do que a Sara e a equipe dela faz lá atrás, de projeção, até as câmeras e as imagens e redes sociais, e o boletim que você tem recebido quinzenalmente, com o pastor Marcos. Os cachos, irmãos, eles estão de volta, cenas dos próximos capítulos. Pastor Marcelo está estruturando e organizando os nossos grupos domiciliares que voltarão a acontecer uma vez por semana, tá bom? Já é real, isso existe, né? Logo, logo eles vão ser de fato executados na nossa rotina. Pastor Marcelo. O Cirlei, junto com um grupo de irmãos, de forma orgânica, né, desenvolve um ministério de visitação todas as terças-feiras, em lugares que são bem específicos, que o Senhor os envia, onde essas pessoas precisam de uma oração, de uma presença, de um toque. O ministério existe, é real, né? Sábado Luz nem se fala, né? Tudo que Deus tem feito pelas nossas crianças. O Lagar, que é uma ONG instituída juridicamente, parceira nossa, que desenvolve essa conexão. E o nosso ministério de diaconia, que está bem alinhado, que são os ajudadores. Está aqui, irmãos. Por que eu quero te mostrar isso aqui? Porque eu quero te perguntar, junto com tudo que nós falamos aqui, ministramos na ceia do Senhor, se você é membro dessa igreja, aonde você está aqui? Onde você tem servido? Porque esse é um convite do pastoral, do pastor Saulinho, passando por todos os outros pastores, para que você se envolva, para que você sirva, porque isso aqui é o reino de Deus para nós de forma muito prática. E tem muitos outros saindo do forno, viu? Tem pelo menos mais uns 5 ministérios que a gente estava conversando ontem e planejando, e daqui a pouco vai ser promovido. E você, irmão e irmã, você tem servido no reino de Deus? Então, eu quero que você reconheça essas pessoas e você pode procurá-las se você quiser. Naturalmente, alguns ministérios são técnicos e tem toda uma estrutura, como o louvor, você tem que saber cantar, você tem que ser afinado. Então, você vai descobrindo, mas você pode servir, inclusive, em mais de um ministério e poder contemplar o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos orar por eles, depois eles vão descer aqui. Eu quero que vocês desçam devagar, com a sua plaquinha na mão, feliz, porque o William vai estar pegando vocês, descendo a imagem e vai fazer um videozinho top depois, tá bom? Vamos ficar em pé, por favor, pela última vez, vamos orar. Sou eu aqui, ó, estou representado aqui. Vamos ficar em pé, obrigado, Monte. Vamos ficar em pé, irmãos, porque daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra, bem sentados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por
por essa representação tão tangível, visível do que é a igreja Missão Vide. Obrigado porque o Senhor nos deu essa estrutura para podermos servir o corpo de Cristo e, servindo o corpo de Cristo, poder abençoar as pessoas, famílias e propagar o teu nome ao redor da terra. Esse é o nosso compromisso como igreja, desde o início, aprendendo bem com o pastor Alain e seguindo agora, seguindo nesse intuito de poder ter as nossas vidas como Marcos 10:45, como uma expressão de servir e resgatar a muitos. É o que nós queremos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Vamos descendo um por um. Pode ir descendo. Vai lá. Vai descendo. Vai, Ian. Pode ir. Descendo. Valeu, descendo. Desce com a plaquinha. Deixa e sorria. Desce com a plaquinha. A esplanada dos ministérios. Desce da esplanada dos ministérios aí, ó. A nossa esplanada, isso. Desce a rampa da esplanada, isso. A rampa da esplanada, muito bom. Isso aí, vamos lá, irmãos, coisa boa demais. Mariana, já volta, viu? Desce e volta já, pra você seguir aqui. Isso, desce, isso, coisa boa. Aí, irmãos, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Amém. Mariana. Bênção. Queria chamar o pastor Marcos. Oi? Queridos, tem alguém que nos visita hoje pela manhã? Fique de pé, por favor. Tem alguém? Temos visitantes. Seja bem-vinda, irmã. É sua irmã da Gleiva. Seja bem-vinda. A gente está de braços abertos para você. Quem está ao redor pode dar um abraço caloroso. Não temos musiquinha e eu também não vou cantar. Amém. Oi? Os pais da Lília. Pode ficar de pé? Consegue? Para a gente dar um abraço também? Gente, quem está aí no fundo, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Bom ter vocês aqui também. Amém. Hoje também, queridos, temos kit churrasco. Vocês que nos visitam, vocês são muito bem-vindos para ficar e almoçar com a gente. Tá bom? Ó, eu tenho 40 segundos para... 40 segundos? 39. Já foi. Queridos, quem veio no MOP sexta-feira? Levanta a mão. Quem comeu pão com pernil? Gente, foi nosso pastor. Não foi você? Foi. E você estava lá fazendo o quê? Estava ajudando. Ah, legal. Quem temperou foi o William. Gente, palmas para o William. Caramba! É o quê? A equipe sua. Quem? Você? Priscila e Fabi. Caramba, que tempero. E você estava só na chapa? Não, ele estava na chapa. Irmão, você estava lá. Cortando mussarela. Ah, cortando mussarela. O Frank falou que você que fez o pernil. Frank. Frank. Me contou pela metade. Depois a gente conversa. Mas é o nosso ajudador também. Gente, hoje é o nosso pastor Marcos. Eu posso dizer que ele é um amigo precioso. Calma que eu já vou orar rapidinho. Ele já está aqui, ó. Vai, irmã. Mas ele é uma bênção. Ele estava na cozinha na sexta-feira. Eu fiquei pensando sobre esse lugar mesmo, né? Saulo, de servir. O Marcos tem esse coração de servir. Na cozinha, como ajudador, como alguém, como comunicador. Ele ama trabalhar, ele tem um zelo pela igreja. Se tem alguma coisa que a gente pode ver na vida do nosso pastor Marcos, é que ele ama a igreja, ele tem um zelo pela igreja. E hoje é ele, né, falando, e eu vou orar por ele. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor escolheu o Marcos para estar aqui, para ser pastor dessa igreja também, Senhor. A gente é grato pela vida dele e eu louvo a Deus pela vida do Marcos, Senhor. Obrigada pelo coração dele, de servir ao Senhor. Tanto de ouvir ao Senhor para a palavra, quanto de ajudar na cozinha.
realmente ajudar na cozinha, fazendo escala, organizando tantas coisas, Senhor. A gente é muito grato pela vida desse nosso irmão. E nessa manhã queremos abrir o nosso coração para as Tuas palavras, Senhor. Queremos estar atentos àquilo que o Senhor tem para a gente nessa manhã. Que o Senhor possa falar, o Teu óleo possa descer sobre a vida do Marcos nessa manhã. Para que a gente possa receber daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe nesta manhã. Que privilégio, que coisa tão preciosa que é estar aqui. Eu amo isso aqui. Então, uma coisa que na minha vida eu aprendi a fazer com prazer, de verdade, é preparar uma palavra. Como isso motiva o meu coração. Minha esposa é testemunha, ela sabe, eu fico uma semana mastigando, ruminando aquilo, e lê alguma coisa aqui, lê outra ali, e pesquisa, e vai. Cara, isso é muito bom. Porque a primeira pessoa atingida por aquilo que eu preparo sou eu. Isso é maravilhoso. Agradeço muito à igreja pelo privilégio de estar aqui com vocês, como pastor, falando. Isso é muito bom. Dormiu bem, Priscila? Dormiu? Então tá bom. Sexta-feira passada, a gente estava cozinhando no MOP, né, igual a Mari falou. Aí eu comentei com ela que eu traria a palavra hoje, no domingo, e a Pri falou o seguinte: nossa, então sábado eu preciso dormir muito bem. Eu falei: nossa, minha palavra ela é tão entediante assim. Eu sou tão chato dessa forma que você precisa dormir bem, para você não dormir durante o culto. Ela: não, é porque se eu pisco, se passa uma mosca na minha frente, eu já perco o pensamento e aí ali parece que eu já não estou entendendo mais nada. Então, Pri, hoje eu tentarei ser o mais didático possível com vocês. Tá bom, irmãos? Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Hoje eu quero falar com vocês sobre graça. A graça de Deus como um presente e uma resposta. Vamos ler. Efésios 2, a partir do verso 1. Na Nova Almeida atualizada. E... Ô, irmão, obrigado, viu? O pessoal estava com sede mesmo. Obrigado. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se
de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, já estivemos neste momento de oração com o Senhor durante esta manhã, por muitas vezes, mas agora eu tenho um pedido muito especial ao Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a entender a sua revelação, a sua palavra, Deus, que é o nosso alimento, que é o que nutre a nossa alma, que é, Senhor, aquilo que nos motiva a caminhar durante essa semana. Que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito venha sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu estava lendo um livro que se chama O Novo Testamento em 15 Palavras, de um autor chamado Nijay Gupta. Ele é um autor novo aqui no Brasil, e ele também é um teólogo novo, muito bom, um cara assim, bem articulado, ele escreve muito bem. Esse já é o terceiro livro dele publicado em português, todos pela Thomas Nelson Brasil. E nesse livro ele vai trazer 15 palavras que elas são essenciais dentro do Novo Testamento. E uma dessas palavras que ele traz é a palavra graça. Eu achei muito interessante que no capítulo de graça, ele começa com uma citação do Bono Vox, que é vocalista da banda U2. O que Bono ele fala sobre graça, e eu queria trazer essa citação aqui para vocês. Bono fala o seguinte: graça é a minha palavra favorita do léxico da língua inglesa. É uma palavra na qual confio. O universo opera através do karma. Todos nós sabemos disso. Para cada ação há uma reação igual e oposta. Há alguma expiação embutida, olho por olho, dente por dente. E então entra a graça e inverte isso. Eu a amo. Não estou falando de pessoas sendo graciosas em suas ações, mas que estão encobrindo as falhas. O ministério de Cristo realmente tinha muito a ver com apontar como todos são falhos de alguma forma. Não há como evitar. Mas então, ele quer dizer, bem, eu vou lidar com esses pecados por você. Vou tomar sobre mim todas as consequências do pecado. Mesmo que você não seja religioso, acredito que aceitaria haver consequências para todos os erros que cometemos. E então, a graça entra em cena para dizer, vou assumir a culpa, vou carregar a cruz. É a graça interrompendo o karma. São palavras de Bono. E quando eu li isso, eu pensei, como será que a minha igreja, ela entende, ela define a graça? E eu te pergunto nessa manhã, o que é graça para você, meu irmão? Nós temos uma resposta pronta, né? Existe uma resposta absolutamente pronta nas nossas mentes. Qual que é a resposta pronta? Graça é um favor imerecido. Isso é a mesma coisa de eu começar a falar que o cara sai da pobreza, mas a pobreza não sai do cara. Todo mundo completa essas frases. E não está errado, irmão, essa frase. A graça é um favor imerecido. De fato, ela é um favor imerecido, mas essa definição ela é incompleta. Essa definição, ela definha, olha que interessante, a definição definha
aquilo que a graça realmente é, e aquilo que ela pode alcançar, e aquilo que ela faz na nossa vida. E para nós colocarmos então essa definição mais adequada, eu acredito que a graça, ela não é um favor, mas ela é um presente. Ela é uma dádiva. Colocando em termos mais específicos, a graça, ela é um dom. E aqui mora outro problema. Porque nós esvaziamos o significado da palavra dom. Assim como a nossa definição de graça é uma definição que é pobre no seu significado, o dom também nós esvaziamos o mesmo sentido. Qual que é a palavra que a gente mistura com dom hoje? Talento. A gente vê alguém cantando bem e fala, nossa, você tem um dom de cantar. Nós vimos alguém que cozinha muito bem, nossa, que dom é esse, maravilhoso esse dom seu. Nós vemos alguém falando bem e a gente fala, cara, você tem o dom da palavra, você tem o dom. Mas se você der um Google no seu celular e colocar lá, dom, significado, a primeira definição que vai aparecer, principalmente em bons dicionários como o Priberan, é que dom significa dádiva. Dom é o radical da palavra donativo. Quando nós vamos fazer uma arrecadação de alimentos, de roupas, nós entregamos o quê? Donativos. Então a essência da palavra dom é ser um presente. É ser algo que você recebe. Não é um talento. Hoje sim, né, como a nossa língua ela é viva e ela vai mudando os significados das palavras, a nossa comunicação ela é entendida perfeitamente. Se você falar que a pessoa ela tem um dom de cozinhar, ela vai saber que você está falando que ela cozinha bem. E tudo bem com isso, não tem problema. Mas quando nós colocamos a graça como um dom, nós conseguimos captar que ela é algo que não vem de nós, mas nós recebemos ela da parte do Senhor. Isso, irmãos, é algo absolutamente profundo, porque a gente sai da visão da graça 2D, que é o favor que Deus ele faz para mim, e a gente consegue dar profundidade para isso. E aí a gente para de enxergar a graça numa relação eu e Deus, e a gente começa a enxergar a graça numa relação em que eu vou expandir esse significado. Eu dou profundidade para isso. E falando aqui de novo sobre o livro que eu li, é bem interessante que no mundo acadêmico da teologia hoje, a menina dos olhos dos teólogos se chama Novo Testamento. Os estudos do Novo Testamento, eles estão assim, repletos de publicações. Todo instante a gente tem livros novos, teses de doutorados novos, porque como nós temos um acesso mais facilitado com os manuscritos em grego, eles são mais recentes do que os do Antigo, então existe hoje essa força muito grande em cima do Novo Testamento. E uma das coisas que as pessoas estudam muito no Novo Testamento é Paulo. Paulo como um personagem histórico, Paulo como alguém que formulou a igreja como nós vivemos hoje, como nós vemos ela hoje. Tanto que muitos acusam, falam que nós não vivemos um cristianismo, mas vivemos um paulinismo. E Paulo, com seus escritos, né, a gente tem sempre essa disposição de interpretar aquilo que ele fala através das suas cartas. E muito tem se debatido o que Paulo ele pensava em relação à graça. Porque quando nós lemos as cartas, né, nosso consciente ele vai sendo guiado de modo com que
a gente enxerga um antagonismo entre o cristianismo que estava nascendo ali com Paulo, um cristianismo que estava nascendo com os demais apóstolos, em detrimento com o judaísmo que existia naquela época. E aí, num primeiro movimento nosso, a gente pensa que o judaísmo ele é uma religião absolutamente baseada nas obras, da qual eu sou salvo pelos meus próprios méritos, diferentemente do cristianismo, que é uma religião baseada na graça, onde a minha salvação ela é dada por Deus, e eu não faço nada para isso. Só que esse é um grande erro da nossa igreja, não nossa igreja vídeo, mas da igreja brasileira como um todo. Porque, irmãos, eu acho que não existe um ramo religioso mais diversificado do que o evangélico. Nós temos inúmeras igrejas com inúmeras interpretações de determinadas passagens. A nossa própria igreja, ela tem a sua diferenciação. E o judaísmo na época de Jesus e na época de Paulo, ele era tão estratificado como o nosso evangelicalismo hoje. Só a Bíblia ela fala pelo menos de 3 tipos diferentes de judeus, que eram os saduceus, os fariseus e os zelotes. Estão lá, escritos na palavra. Cada um interpretava a Bíblia de sua própria forma. Então, quando nós falamos que o judaísmo é uma religião que não acredita na graça, isso é uma inverdade. Porque o judaísmo ele era muito baseado na graça. E aí teve um autor chamado Ep Sanders, que nos anos 70 ele publicou um livro que não tem ele em português, que se chama Paulo e o Judaísmo Palestiniano. Se traduzir literalmente, o título seria esse. E ele comprova através de leituras externas da palavra, que o judaísmo era, sim, uma religião que cria nessa graça. E isso para nós é muito bom, porque quando nós olhamos a história de Israel como um todo, começando lá em Gênesis, no capítulo 12, com Abraão, a gente vê que ali já é um ato da graça de Deus. Deus, ele derramando a sua graça de modo muito específico. E eles criam nessa graça. Isso para eles era algo muito claro. E aí Paulo, o que ele faz? Ele pega essa graça que o judaísmo já acreditava e interpreta ela à luz da revelação nova chamado Jesus Cristo. E aí, a partir desses óculos, dessa visão que Paulo tem de Jesus, é que ele começa a formular aquilo que é a graça que nós vamos falar nesta manhã. Observe aí na sua Bíblia, no verso 1, Paulo fala o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que nós precisamos da graça, irmãos? Por que ela é necessária? Por que a gente precisa desse dom? Graça, no grego, é a palavra charis, e ela é ela tem a mesma raiz que nós usamos para a palavra caridade também, que quando nós demonstramos caridade para alguém, a gente está dando um presente para aquela pessoa, mesmo que seja um presente imaterial, que seja um serviço, é um presente para aquela pessoa, é um dom que nós estamos dando àquela pessoa. Paulo mostra aqui que essa graça ela é necessária devido ao nosso estado anterior à salvação, que é o de morte. Nós estávamos mortos. Isso, irmãos, é algo que nos ilustra muito bem, porque o morto, ele não faz nada. O morto, ele não consegue levantar, o morto, ele não consegue ter nenhuma atitude para se ajudar, porque ele já morreu.
Se nós estávamos mortos, Paulo está dizendo aqui para mim que eu não poderia fazer nada. Que para eu ser ajudado, que para eu receber esse presente, para eu receber esse dom, alguém teria que fazer isso para mim. Sozinho eu não consigo caminhar. Ele continua. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo, então, ele classifica como que nós estávamos mortos. Nosso estado, aquilo que nós tínhamos, o nosso antigo eu, ele andava dentro dessa vontade. Nós vivíamos segundo aquilo que esse mundo prega para nós hoje. Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, Paulo ele fala para nós não nos conformarmos com este mundo. Porque quem anda conforme os preceitos do mundo é defunto. É pessoa que não tem vida. É pessoa que não consegue fazer nada por si mesmo ou nada pelo outro. Então nós, se recebemos de fato a vida, a primeira coisa que tem que acontecer comigo e com você é não andar de acordo com o conselho deste mundo. Segundo, não andar conforme os desejos da nossa carne. Terceiro, não andar conforme aquilo que os nossos pensamentos falam para nós. Porque quando nós, irmãos, andamos conforme aquilo que o mundo prega, quando nós seguimos a nossa impulsividade, ou quando nós seguimos os nossos pensamentos, nós não temos vida. E é interessante porque quando Paulo ele aborda esses três aspectos, não sobra nada. Não posso andar de acordo com o mundo, eu não posso andar de acordo com aquilo que o meu corpo deseja, o meu corpo precisa, e eu não posso andar de acordo com aquilo que o meu pensamento fala para mim que é certo. O que vai sobrar para mim agora? Nada. E aí Paulo agora ele vem e fala, como então que nós vamos andar? Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. É tão bonita essa passagem que ela é um eco do livro de Ezequiel, quando ele tem a visão do vale dos ossos secos. Aquele era o nosso estado. O nosso estado era de alguém que está simplesmente jogado. Ossos secos são aqueles ossos que, se alguém pisa, ele quebra. Ele não tem serventia nenhuma. Ele não serve nem para você pendurar numa classe de anatomia e estudar os ossos humanos, porque ele já está seco. Mas o Espírito de Deus, quando o profeta ele profetiza, vem e revive aquele exército. É isso que o Espírito faz conosco. A graça de Deus é derramada, e o Espírito vem e nos vivifica, nos traz uma vida nova. E ele continua, verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, para que eu e você tenhamos a vontade
de ir até Deus, de orar, de buscar, de ler a palavra, precisa haver um milagre nas nossas vidas. Porque esse defunto, que é o que nós éramos antes, ele precisa ser ressuscitado. Ele precisa ganhar uma vida nova. E é isso que Paulo está falando aqui. Que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Já, agora, a nossa salvação, ela é um ato de ressurreição. A nossa salvação, ela é um milagre. E a gente menospreza isso sempre. E muitas vezes a gente encontra com pessoas que falam o seguinte: eu queria tanto ver um milagre. Irmão, se você foi salvo, você já é um milagre. Porque sozinho você não estaria aqui. Sozinho você não se chegaria aos pés do Altíssimo. Verso 6. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Irmãos, olha que profundo é isso. Nós vivemos nessa terra, mas já estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? Isso é uma garantia que o Espírito dá para nós. É a garantia que nós temos que se eu morrer hoje, eu morrer agora, eu vou acordar amanhã com o Altíssimo, com o meu Pai, com o Autor da minha vida. Não existe nada, irmãos, mais precioso do que isso. Paulo continua no verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus derrama essa graça? Qual que é a finalidade de Deus, Ele nos salvar, derramando essa graça? Paulo escreveu: Deus fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Em primeiro lugar, irmãos, nós somos salvos para a glória de Deus. Deus, Ele nos salvou. Não é porque a gente era mais bonito, não. Não é porque a gente era mais cheiroso, ou porque a gente tinha um pouquinho de dinheiro, ou porque Ele tinha um propósito para nós de trabalhar na Missão Vida, não. Em primeiro lugar, é para a glória dEle. Porque Deus, Ele manifesta a sua glória mostrando misericórdia para nós. Mostrando misericórdia às pessoas. E aí Paulo continua no verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Preste atenção nisso, irmãos. Romanos fala para nós que o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Isso significa que quando Deus ele vem até mim e eu estou morto nos meus delitos e pecados, para que haja justiça em mim e eu possa fazer o movimento de ir até Deus, eu preciso ter o que no meu coração? A fé. Porque é isso que me dá a vida. Se o justo vive pela fé, é a fé que dá a vida ao justo. E o que Paulo está dizendo aqui é que, presta atenção, a fé que você tem dentro do seu coração, ela não foi produzida por você. A fé que você tem dentro de si, ela é um dom de Deus. Ela é um presente que o Senhor te deu. Então, olha só o nosso estado.
nem a fé que eu creio em Deus, nem a vontade que eu tenho de ir até Ele, de adorar Ele, vem de mim. Isso é dado. Isso é derramado pela graça. Deus, através da graça, Ele coloca a fé nos nossos corações para que nós possamos nos achegar a Ele, para que nós possamos escolher Ele, para que nós recebamos o espírito de adoção e, a partir desse momento, sejamos considerados filhos. Esse é o efeito da graça. Por isso que ela é um presente. E ele continua: e isto não vem de vocês. O que não vem de vocês? A graça e a fé. Mas é o quê? Um dom. É um presente. É uma dádiva. É um donativo. É algo que você ganha imerecidamente. Irmãos, existe um princípio que a graça ela é incongruente. Congruência é semelhança. A graça ela é incongruente, ela é dessemelhante. Aquela pessoa que derrama a graça para nós, ela é infinitamente diferente de nós. É absolutamente o oposto de nós, aquilo que o Senhor é. E se nós compararmos o presente que recebemos dele, que é a graça, que é a fé, nós somos absolutamente indignos disso. Absolutamente indignos. Paulo continua: não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação ela não vem pelos meus próprios méritos. Porque nem a escolha que eu faço de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, ela vem de mim, no sentido de que eu escolhi isso, mas é o Senhor que coloca no meu coração. Porque se a fé que eu creio nele vem dele mesmo, isso significa, irmãos, que a escolha que eu faço foi ele que me colocou nesse caminho. Ele que me colocou diante dessa possibilidade. Por isso que nós cremos que a graça ela é absolutamente eficaz. Porque quando Deus ele derrama a sua graça de maneira salvadora, irmãos, quem recebe essa graça, essa pessoa ela é de fato salva. Essa pessoa ela é de fato transformada, essa pessoa ela é de fato ressuscitada. E uma vez ressuscitado, não tem como morrer de novo. Por isso que Deus ele preserva até o final. Aquele que começou a boa obra, ele é apto, ele é capaz de continuá-la em nós. Verso 10. Fomos criados para as boas obras. Aqui já começa. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos criados, ou seja, Deus nos ressuscitou para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então existe um propósito. Existe um porquê dessa salvação. Deus ele nos salva para a sua glória. Mas existe algo que eu e você temos a responsabilidade. E isso, irmãos, é algo muito precioso, porque por muito tempo, isso agora é pessoal meu, eu sempre acreditei que a graça ela é de fato algo incondicional, no sentido assim que não havia nenhuma condição prévia para Deus derramar a graça dele na minha vida. E de fato aquilo que Paulo está falando é isso mesmo. Não tem condição prévia. Não tem um porquê que Deus escolhe A, B e não escolhe C. Não existe. Mas ele escolhe. Agora, existe um porquê, existe um fim, um propósito em ele salvar. E esse propósito, o resultado dessa salvação, Paulo coloca aqui como boas obras.
Deus nos ressuscitou com esse propósito. Nós somos feituras em Cristo, ressuscitados em Cristo agora, neste momento, para que nós possamos andar nessas boas obras. Então, irmãos, a graça, ela é incondicionada no sentido em que nós não fazemos nada para merecer ela, mas ela não é incondicional. Porque Deus, ele espera de nós uma resposta. Existe uma expectativa da graça que é derramada do Senhor da parte dele, que é o que nós podemos chamar de reciprocidade. A reciprocidade da graça. Como que eu respondo ao chamado de Deus para a minha vida? Como que eu respondo a essa ressurreição maravilhosa que eu recebi? O que eu faço com isso? E para a gente concluir, já estou caminhando para o final, irmãos. Na carta que Paulo escreve a Tito, um jovem pastor, na cidade de Creta, no capítulo 2, a partir do verso 11, ele fala o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos edifica para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, preste bem atenção, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus, Salvador, Jesus Cristo. Deus, ele espera de nós uma resposta, irmãos, dessa graça. Isso é muito complexo para nós, porque crescemos numa sociedade que foi influenciada muito por um pensador chamado Jacques Derrida, um francês. Jacques Derrida, ele fala o seguinte, que um presente genuíno, quando você dá algo de coração, algo genuinamente falando, uma boa ação, você não pode esperar nada em troca. Só que na época de Paulo não era assim. As pessoas davam presentes naquela época esperando algo em troca. Não necessariamente outro presente igual, mas que fosse um presente para criar vínculos, que fosse a amizade, que fosse a lealdade, por exemplo, de um senhor com seu servo. Havia essa expectativa daquilo que aquele presente ia causar dentro da sociedade. E é algo extremamente importante porque são nesses termos que Paulo escreve a Tito. O Senhor, ele está manifestando a sua graça, uma graça que te ensina, uma graça que te educa, para que você viva de forma sensata, justa e piedosa. E aí, irmãos, para nós vivermos de forma sensata, justa e piedosa, é porque o Senhor, ele tem uma missão muito grande e exclusiva para nós da igreja. A graça de Deus, ela se manifestou quando nós fomos salvos na nossa vida. Mas a continuidade da graça do Senhor, ela é manifestada agora de outra forma, através da minha vida e da sua na vida do próximo. Você é o canal da graça de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: você é o canal da graça de Deus na minha vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: eu sou o canal da graça de Deus na sua vida. Se você tem tido uma vida desgraçada, sem graça, é porque está faltando graça na vida do seu próximo. Se você não tem, irmão,
manifestada a graça na vida do seu companheiro, do seu vizinho, do seu irmão, das pessoas do seu trabalho, dentro da sua casa. Isso vai faltar para você também. Porque essa graça, ela é uma troca. Ela é recíproca. Ela circula. E o nosso chamado como igreja é manifestar a graça de Deus. Amém? Sara, coloca para mim a frase, para a gente encerrar e concluir, irmãos, nesta manhã. Vou ler com vocês no telão. Essa frase. A graça é de graça, porque todas as riquezas deste mundo seriam insuficientes para comprá-la. A graça não é de graça, pois custou exatamente a vida do Filho do Homem. Assim, nos resta receber esse dom, que nos traz da morte para a vida. E uma vez vivos, devemos viver conforme aquele que nos reviveu. Amém? Irmão, fique de pé. Vamos orar. A gente encerrar o nosso culto. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia a graça nos achou, nos alcançou. Obrigado, Deus, porque eu não tinha nada nas minhas mãos. Eu não tinha nada, Senhor, eu não tinha nem o desejo de te adorar. E o Senhor me encontrou. E, Senhor, obrigado porque essa graça também ela me ensina que eu continuo sem nada, apenas me segurando aos pés da cruz. Que o Senhor nos ensine, Senhor. Que o Senhor nos ajude a demonstrar graça na vida uns dos outros. Que a nossa igreja seja reconhecida pela sua graciosidade. Que a nossa igreja ela seja conhecida pelas boas obras que o Senhor nos criou para que andássemos nelas. Porque não existe, Deus, outro propósito do que esse. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa semana, a vivermos conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito e o amor do nosso Deus e amado Pai estejam sobre todos vocês e sobre toda a igreja espalhada pelo Brasil, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã nós nos encontramos às 5 horas da manhã.